no livro de Gênesis, no capítulo de número 32, em nome de Jesus, no versículo de 22 em diante, em nome de Jesus. Deus, Ele é poderoso, amém, querido? Gênesis capítulo 32, glória a Deus. Vamos ler do 22 em diante. Glórias, aleluia. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim, querido: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou e fez-lhe passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou ele um varão até a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse-lhe: Deixa-me ir, porque a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém, querido? Feche seus olhos, reclina a tua cabeça em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Senhor, meu Pai, é o Deus dessa casa, o Senhor é o Deus da nossa vida, meu Pai, e por isso pedimos ao Senhor, meu Pai, aqui, Senhor, agradecemos a oportunidade e pedimos ao Senhor, meu Pai, pela Tua infinita misericórdia, que nos permita, Senhor, trazer, meu Pai, sobre a Tua igreja nesta noite, a revelação da Tua palavra, da qual o Senhor já tinha, meu Pai, e tem colocado nos nossos corações. Meu Pai, mais uma vez entrego a Ti a minha vida, peço a Ti, Senhor, o perdão das minhas falhas, dos meus erros, e me entrego totalmente à Tua direção e vontade nesta noite. E peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha falar com Teus filhos nesta casa. Meu Pai, venha falar conosco, meu Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz, precisamos, meu Pai, ser direcionado pelo Senhor diariamente, Pai. Por isso, meu Pai, nos fortaleça nessa sexta-feira, nos abençoa, nos direciona, Pai, e fala conosco em nome do Senhor Jesus. Se assenta aí dando um glória a Deus bem forte para Jesus. Deus, Ele é poderoso, amém, querido? Deus, Ele é poderoso. E o interessante, querido, dessa passagem, dessa palavra que Deus colocou no meu coração, eu gosto muito de falar de Jacó, principalmente nesse momento de uma transformação, não somente de nome, porque aos olhos nus poderíamos olhar a história e achar simplesmente que o anjo do Senhor, na sua representatividade ali, estaria somente mudando o nome de um homem. Mas a realidade, querido, que o nome de uma pessoa, ela vem junto com uma história. E nós aprendemos aqui que quando Deus começa a trabalhar na vida deste homem e dá-lhe ali um novo nome, nós entendemos aqui que Deus está arrancando simplesmente um passado e escrevendo uma nova história na vida de um homem chamado Jacó. Mas a Bíblia, querido, nos relata que Jacó, nós sabemos que Jacó é filho de Isaac, filho de Abraão. E o interessante, querido, que quando começamos a falar desse jovem, nós começamos a voltar um pouquinho lá atrás, sobre aquela história de 2 irmãos gêmeos, de que um passou a perna no outro, um enganou o outro, e por causa de uma leitilha, e por causa de um prato de leitilha, ali foi-lhe trocado uma bênção. Jacó foi conhecido e muita parte da sua história foi marcada por isso. Talvez, querido, nós chegamos a um ponto aonde Deus, querido, quer trazer uma nova história para nós. Mas muitas vezes, quando Deus quer trazer uma nova história, a nossa vida, ela já dita algo. Pastor, o que Deus quer nos dizer?
Já existe algo em nós que às vezes nos marca. Já existe algo em nós que já marca a nossa trajetória. E muitas vezes, querido, a maior dificuldade do ser humano, do crente principalmente, quando encontra-se com Jesus, é quando nós batemos de frente com o Senhor e Ele nos pede algo que muitas vezes nos dói em dizer. Pastor, o que Deus costuma pedir para o crente quando ele encontra? Eu costumo dizer que quando Jacó estava naquele vale, e ele tem um encontro ali com aquele homem, com aquele ser que era a representatividade do próprio Deus, é como se ele estivesse frente a frente com um espelho, aonde ali Jacó foi confrontado, aonde ali Jacó passou por grandes situações durante aquela madrugada, mas só que muitas vezes nós achamos que o trabalhar de Deus na vida de Jacó foi durante uma madrugada. Mas quando começamos a relembrar da história, que um jovem que passou a perna no seu irmão, começou uma história sendo marcada por uma espertice, começou tendo uma história marcada por algo que fez a alguém, mas de repente a Bíblia diz que ele tem que fugir do seu lar, e começa a viver com um tio, e começa a entender que muitas vezes um esperto sempre encontra com alguém mais esperto do que ele. Mas poderíamos dizer, a grosso modo, que muitas vezes as pessoas, querido, elas têm essa impressão. Eu mesmo posso dizer, quando estamos no começo da nossa caminhada, temos uma impressão de que Deus traz sobre nós alguns juízos, algumas coisas que vão passando na nossa vida, e quando às vezes nós batemos no peito e dizemos assim, mas eu mereço isso por causa daquilo. Mas quando nós começamos a analisar a história de Jacó, nós começamos a perceber que Deus não se trata-se de uma vingança, mas trata-se de um ensinamento, trata-se de um tratamento da parte de Deus para aquilo que Deus quer escrever a nova história. Quando Deus começa a tratar com Jacó, trazendo ele diante de Labão, um homem mais esperto do que ele, e ele começa a experimentar de uma expertise. Deus pega aquilo que ele feriu alguém e faz com que ele passe pelaquela injustiça. E aí começamos a entender um pouco da trajetória, porque Jacó ele também começa a orar ao Senhor pelas injustiças. Jacó começa a passar ali diante dos olhos dele as injustiças. Mas muitas vezes, querido, a injustiça vai passando na nossa caminhada. E muitas vezes abrimos a nossa voz, clamamos diante de Deus, mas esquecemos, querido, que Deus precisa tratar conosco certas coisas. E quando Deus começa a tratar ali no caráter de Jacó, começamos a perceber que Deus começa a tirar dele aquele sentimento de apego nas coisas. Um homem que queria ser abençoado, e ele percebe, querido, que diante dos olhos de Labão, que ele não precisava daquilo que estava na mão dele, porque a maior bênção que ele tinha era Deus estar na caminhada com ele. A maior bênção de Jacó era Deus estar junto com ele. Pastor, por que Deus nos garante isso? Por que nós entendemos isso? Porque, querido, muitas vezes queremos entender que o lugar vai fazer algo acontecer. Muitas vezes entendemos, querido, que muitas vezes precisamos estar num lugar para que algo aconteça. Mas quando começamos a deparar aqui, nós começamos a perceber, querido, que o lugar muitas vezes menos importa se Deus estiver contigo. Pastor, como assim, pastor? Pego aqui o exemplo do próprio pai de Jacó, que simplesmente, querido, ali tamparam vários poços dele. Mas todas as vezes que ele cavava ali no deserto, ele achava água novamente. Pastor, o que Deus está querendo nos ensinar? Que se Deus estiver conosco, as bênçãos nos acompanham. O que nós estamos aprendendo aqui, pastor? Que Jacó existia algo junto com ele. Mas para viver a graça daquilo que Deus tinha preparado para ele, ele precisava passar por um processo. E muitas vezes o processo que você passamos é um processo de esmagamento.
É um processo onde Deus, querido, nos leva a limites inimagináveis. Existem limites que nós pensávamos que Deus poderia não nos levar, mas só que os limites que Deus vai nos amassando. Muitas vezes o processo vai nos amassando, igual foi passando Jacó aqui. Aquele que cometeu a injustiça agora estava sendo injustiçado. Aquele que enganava, agora, querido, ele estava sendo enganado. Pastor, o que isso traz para nós como uma reflexão? Quantas vezes, querido, na caminhada do Senhor o desânimo vem, porque nós nos tornamos servos de Deus e não podemos retribuir certas coisas que fazem conosco. Não podemos retribuir na mesma moeda como outrora nós fazíamos. Você percebe-se, querido, numa confusão, por exemplo, vou te dar um exemplo e você vai entender. A confusão quando os ânimos estão acalorados ali. Os ânimos, eles só ficam mais calmos depois que o foco acontece, a guerra acontece, a luta acontece. Isso é a nossa carne sendo saciada, querido. Muitas vezes a nossa carne nos leva a isso. E o tratamento de Deus, querido, com Jacó era simplesmente tratar com ele no caráter dele. Tratar com ele simplesmente naquilo que ele era. Porque muitas vezes, querido, se Deus não trabalhar em nós, não adianta nós estarmos aqui na casa do Senhor. Se nós não permitirmos Deus trabalhar em nós, não adianta nós estarmos dentro da casa do Senhor, enfeitando um lugar. Pastor, por que você está falando isso? Você está falando por um cajado? Não, querido. Eu estou falando que temos um privilégio de servir ao Senhor. Que temos um privilégio grandioso de escutar a Tua palavra, de ser direcionado pelo Teu Espírito. Pastor, mas o que nós aprendemos com isso tudo? O que nós fazemos com isso? Permita ser lapidado. Permita que Deus, querido, o esmague se for necessário. Eu falo isso, querido, não colocando-se acima de ninguém. Isso porque temos vivenciado isso. Falo isso porque temos passado por lutas, querido, que muitas vezes nós achamos que não precisava, mas muitas vezes Deus nos leva ao limite. Pastor, por que passamos por tantas coisas? Muitas vezes nós não entendemos, mas muitas coisas, muitas lutas nos faz olhar para nós e ver que às vezes precisamos de mudança. Muita coisa que acontece conosco traz para fora, às vezes, aquilo que está escondido em nós. Existem situações que diz muito mais sobre nós do que aquilo que nós pregamos ou falamos. A nossa forma, o nosso comportamento, a nossa forma de agir. A todo momento, querido, precisamos ser ensinados por Deus. A todo momento precisamos nos inclinar ao Senhor. Pastor, mas o que isso tem a ver com o Val de Jaboque? O que isso tem a ver com o anjo chegando diante de Jacó? Jacó passou por um grande processo, e quando ele encontra-se com Deus, naquela madrugada, cheio de medo de seu irmão, porque a Bíblia vai relatar que ele estava com medo de seu irmão Esaú. Então, quando ele encontra com o Senhor ali naquele lugar, ele vai para um confronto, mas um confronto que mudaria a sua vida. Mas um confronto que ali iniciaria uma nova história, terminaria uma história de um homem que enganava, de um homem que passava por situações, passava a perna em alguém, e começaria a história de Israel, um príncipe, começaria-se ali uma nação. Pastor, por que Deus está nos levando a limites mais altos que antigamente nós enfrentávamos? É porque a obra, querido, ela não pode parar porque nós não estamos bem. Precisamos aprender isso, e eu tenho aprendido que muitas vezes, querido, nós não queremos abrir nem a nossa boca para falar com alguém. E no dia que nós estamos mais abafados, no dia que nós estamos mais aborrecidos, é o dia que Deus quer mais te usar. Aí você fala, pastor, por quê, pastor? Porque Deus nos leva nos limites.
para nos mostrar, querido, que nada é por causa de nós. A nossa figura, aquilo que nós passamos para a pessoa, pouco importa para Deus. Porque Deus, querido, Ele não deixa ser levado pelaquilo que nós vemos. Deus conhece o homem pelo seu coração. Deus conhece o homem pelo profundo da nossa alma. Deus sabe quem sou eu, Deus sabe quem é você. E muitas vezes perdemos tempo, querido, tentando encenar uma figura, sendo que Deus está nos levando a limites altos, para simplesmente fazermos nos tornar aquilo que Ele nos chamou para ser. Deus nos leva a limites simplesmente para extrair de nós o melhor que às vezes está escondido. Muitas vezes somos apertados, espremidos, e às vezes não entendemos. E ali, querido, Jacó chega diante daquele val de Jaboque com medo. Porque era ali, querido, o processo. Porque no processo de mudança existia 3 etapas. A primeira etapa era o confronto com o passado. No meu processo de mudança, no teu processo de mudança, vai ter momentos que Deus vai confrontar o teu passado. Vai ter momentos, querido, que vai dar saudade do Egito, mas nós não podemos voltar para lá. Vai ter momentos, querido, que vamos comparar a nossa caminhada com o nosso tempo lá fora. E muitas vezes vamos ser enganados pelos nossos olhos. Quantas vezes nós falamos que éramos mais felizes quando nós não éramos da igreja? Mentira, querido. Somos felizes agora, porque agora nós vivemos uma realidade. Com Jesus é assim, ou você não é. Com Jesus é assim, sim, sim, ou não, não. Lá no mundo nós conseguimos mascarar tantas coisas, aqui não, querido. Diante do Senhor nós não conseguimos mascarar quem nós somos. Porque o primeiro confronto com Jacó foi simplesmente trazer para ele o seu passado, o seu irmão que ele tinha enganado e estava batendo a sua porta. E o seu passado, querido, era cruel. O seu passado, querido, ele sabia que o irmão dele, querido, era guerreiro desde pequeno, era caçador. Então podemos aqui entender que Jacó sabia que fisicamente Esaú, ele simplesmente era alguém, querido, que fisicamente teria uma vantagem sobre ele. E aí, querido, nos requer, nós pensamos, quem que mandou Jacó passar por aquele lugar? É igual Mateus no capítulo 4. Jesus vai ser batizado e ele é caminhado para o deserto por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo. Jacó está tranquilo lá, passando pelas injustiças, mas sendo próspero. Até que um dia chega um sonho, um anjo fala com ele: pega as tuas coisas e volte para a terra dos teus pais. Mas para voltar para a terra dos pais deles, aonde estava a bênção que se iniciaria pela vida dele, ele precisava ser confrontado pelo passado. Ele precisava ser confrontado por quem ele foi. Vai ter momentos, querido, que a prova vai vir. Vai ter momentos que situações vão vir. E vamos ser reprovados diante de Deus. Mas não se entristece com isso. Somente entenda que a luta, querido, ela está mostrando que precisamos nos esforçar mais. A luta, a situação, ela só está mostrando para nós que precisamos ter mais mudanças. Que precisamos buscar do Senhor um coração renovável a todo momento. Porque muitas vezes, querido, estamos andando, mas estamos andando igual o povo no deserto, dando voltas. Sendo que Deus nos chamou para andar rumo ao alvo, e o alvo que é Cristo. O caminho de Cristo é um caminho, querido, aonde teve dificuldades. E Ele mesmo instituiu, porque Ele é o único caminho. Não existe uma outra forma de irmos até Deus sem termos confronto, sem termos mudança em nós mesmos. Existe o processo, a primeira fase é o confronto.
depois que ele é confrontado com o seu passado, ele percebe. Ali, querido, quando ele começa a pegar naquele ser, ele começa a pelejar. E a Bíblia vai dizer que aquele ser com o dedo toca na juntura da sua coxa. Pastor, por quê, pastor? Para mostrar para ele que não tem como lutar com Deus. Não tem como lutar com o Senhor. Pastor, o que isso Deus está querendo nos ensinar? Não tem como você, querido, lutar contra aquilo que Deus quer. E ali, querido, Deus toca na juntura para mostrar para ele que aquela batalha estava se estendendo, mas não porque Jacó tinha alguma força, mas para mostrar para ele que muitas vezes, queridos, somos tão pequenos diante de Deus. E Deus permite, querido. Quando me pego lembrando assim, trago aqui o entendimento. É como se a madrugada inteira você está lá de joelho reclamando com Deus, reclamando, e Deus só está te ouvindo. A madrugada inteira, porque quando nós temos que orar para agradecer, é 5 minutos, no máximo. Mas quando nós temos que orar para reclamar, quando nós temos que orar para murmurar, quando as nossas orações se tornam uma queixa, se tivesse um escrivão ali, querido, ele sofreria nas nossas mãos. Porque de tantas queixas que nós temos contra o Senhor, contra a sua forma de lidar, contra a sua forma de trabalhar, sabendo, querido, que a nossa limitação não nos permite entender o quão profundo é o trabalhar do Senhor. Mas Jacó começa a perceber que a sua injustiça com seu tio Labão não foi em vão. Aquilo que ele passou lá atrás não foi em vão. Os processos, a noite no deserto, aonde a cabeceira eu numa pedra, não foi em vão. Muitas vezes nós esquecemos, querido, queremos desistir, queremos parar, mas nós esquecemos do caminho longo que nós temos trilhado. Nós temos esquecido de cada situação que nós já passamos. Nem parece que somos crentes. Nem parece, querido, que Deus já nos abençoou alguma vez. Nem parece que Deus tem cuidado de nós. Olha nós aqui, querido. Quantas vezes nós temos aquele sentimento, essa luta agora vai me matar. Ei, querido, você falou isso em 2024, falou isso em 2025. Talvez até o 2026 você falou, 2026 eu não entro, você aí. Olha você aí. Eu queria imaginar, querido, a sensação de Deus. Porque Paulo vai dizer, querido, que 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos. Então a toda a sua história está passando aos olhos de Deus como se fosse um dia só. Toda a nossa trajetória está passando aos olhos de Deus como se fosse um dia só. Mas olha o que nós fazemos num dia, querido. Num dia nós animamos, num dia nós desistimos, num dia nós não queremos mais nada, num dia nós queremos muito, num dia nós não queremos nada de novo. E Deus só esperando a oportunidade. Imagina Jacó a madrugada inteira reclamando até tocar na sua juntura e perceber que não tem como lutar contra Deus. Não tem como lutar contra aquilo que Deus quer, querido. Não tem como nós lutarmos contra aquilo que Deus determinou. Ah, pastor, vai acontecer de um jeito ou de outro. Você fala, mas o diabo frustra os planos de Deus? Não, querido, não frustra. Mas só que quando nós vamos por um outro caminho e não passamos pelo processo, tudo fica mais doloroso. Deus nos leva a processos agora, para que quando Deus nos levar a alguns níveis a mais, nós podemos estar sustentados pelas nossas experiências. Podemos estar, querido, sustentados pelas atribulações que passamos. Porque Paulo vai dizer, querido, em Romanos no capítulo 5, que as atribulações, elas trazem a paciência ela traz a experiência, e a experiência, ela resulta na esperança. Pastor, o que isso está querendo nos ensinar? Que Deus tem paciência. Você pode chiar, nós podemos chiar,
e Deus só está olhando assim, ó. Pode querer desistir, pode querer abandonar, e Deus só está observando. Há tribulações que vão gerar experiência, mas só que para gerar experiência, uma coisa que eu aprendo com Jacó, ele estava com medo ou não, mas no capítulo 32, os primeiros versículos diz que ele vê um exército de anjos. Então Jacó percebe que a sua guerra não é uma guerra física, mas uma guerra espiritual. E uma guerra espiritual se vence como, querido? Orando. Queremos vencer guerras espirituais, mas nós não oramos. Queremos vencer guerras espirituais, mas nós não buscamos o Senhor. E ali, querido, ele se coloca a buscar ao Senhor naquela madrugada. E a madrugada inteira, ele clama, ele busca. Ei, querido, Deus não tem prazer nas suas orações longas, não. O negócio não é a longevidade das suas orações, não é o tempo da sua oração. O negócio é a sinceridade no nosso coração. O negócio é a nossa sinceridade de reconhecermos quem nós somos. Porque quando toca-se na juntura daquele jovem, daquele homem, a pergunta é: mas quem é você? E aí vem uma parte fundamental da transformação de Jacó. Ele diz assim: eu sou Jacó. Mas aí nós voltamos lá atrás. Lembra que ele enganou o pai dele, enganou o irmão dele, a família dele? Fizeram-lhe a mesma pergunta. E naquele tempo ele se passou por ser uma outra pessoa. Ele passou por ser o seu irmão. Mas só que agora ele estava diante do próprio Deus. E Deus lhe pergunta: quem é você? Quem é você quando nós não estamos aqui? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando, ei, querido, quando as pessoas não estão ao seu redor? Quem é você? Quem sou eu? E quando, querido, ali ele responde que ele é Jacó, ele está assumindo quem ele realmente é. E aí Deus muda a história. Quer que Deus muda a tua história, querido? Assuma quem você é. Assuma que não consegue nada sem Ele. Assuma que não consegue lutar contra Ele. Se entregue, rendição. Não era uma luta, querido, na onde Jacó sairia com alguma vitória. Ali era uma luta para rendição. Se renda ao propósito, se renda ao Senhor. E ali, quando ele começa, querido, a se render, aí sim vem a bênção. Se você perceber, querido, a bênção vai vir lá na alva. Aí você fala assim: pastor, demorou a madrugada inteira. Tem coisas que demoram, querido, não é porque Deus vai fazer a tua bênção. É porque nós não nos posicionamos conforme Deus quer. É porque nós não fazemos conforme Deus quer. Ei, querido, tem bênçãos que vai fugindo das nossas mãos, porque estamos escolhendo outras coisas. Por isso que é necessário que você entenda. Me lembro de Elias, querido, já estou encerrando. Elias, querido, permite que os profetas de Baal orem a parte do dia, a metade do dia. A metade do dia, aqueles profetas oraram e nada aconteceu. Baal não respondeu. Mas Elias, com a sabedoria do céu, entendeu que não adiantava fazer um sacrifício se não tivesse um cordeiro. Não adiantava fazer um sacrifício se o altar estivesse quebrado. Não adiantava fazer um sacrifício, não adiantava clamar ao Senhor se tivesse tudo bagunçado. Então a primeira coisa que Elias vai fazer é arrumar o altar. E ele começa a arrumar o altar. E aí depois ele prepara tudo. Eu não posso dizer para você em minutos quanto tempo Elias demorou a oração. Mas eu posso te dizer que foi mais rápido do que os profetas de Baal, que demorou meio-dia. Porque ele falou: Senhor, se tu és Deus e eu sou o teu servo, que faça descer fogo do céu. E a Bíblia diz que imediatamente o fogo desceu. Eu não posso te falar em minutos, segundos, quando demorou a oração de Elias. Mas existem coisas que precisamos aprender, querido, com
Deus. Sinceridade para com Deus, querido. Sinceridade nos nossos corações. Deus sabe quem você é, quem eu sou. E precisamos permitir que Deus nos mude. Que Deus trabalhe no nosso coração. Que Deus trabalhe, querido, em quem nós somos. Para que então nós podemos viver as promessas que Ele tem nas nossas vidas. Deixa Deus transformar a tua história. Deixa Deus mudar todo o seu passado. E começa a viver, querido, pensando, Deus tem uma nova história para você. Então aquilo que é passado, continua sendo passado e só vai servir para uma coisa. Para você saber da onde Deus te tirou e aonde você nunca mais deve voltar. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Coloca sobre seus pés, em nome de Jesus. Deus, Ele é poderoso. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Deus, Tu és poderoso, Tu és fiel. Tu és tremendo, Pai, e o Deus da nossa vida, o Deus dessa casa. Meu Pai, pedimos ao Senhor, meu Pai, mais uma vez, Pai. Não desista de nós, Pai. Mas nos dá ânimo, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, vivenciar as Tuas promessas, meu Pai, nessa terra ainda, Senhor, para que todos, através das nossas vidas, Senhor, possam ver que o Senhor é um Deus, meu Pai, que chama o homem, Pai, tira o homem do muturo e coloca sentado entre os príncipes. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, muda a história dos Teus filhos, muda a história dos Teus servos, muda, meu Pai, a nossa história. Meu Pai, trabalha em nós, trabalha no nosso coração, no nosso caráter, Pai. Tira de nós, meu Pai, tudo aquilo, Senhor, que não nos permitiria de nós entrarmos ao reino do céu. Arranca de nós, meu Pai, e coloca sobre nós a Tua essência. Coloca sobre nós, meu Pai, o Teu querer, para que então, Senhor, possamos, meu Pai, ser vistos como Teus filhos, para que então, Senhor, o Senhor possa voltar e nós possamos, meu Pai, estar com o Senhor nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus é poderoso, amém, querido? Glória a Deus. Então vamos estar encerrando em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele é poderoso, amém? A nossa igreja tem um lema. Tem algum recado? A nossa igreja tem um lema: que diminua eu para que Tu cresça, Senhor, amém? Em nome do Pai, um. Em nome do Filho, 2, em nome do Espírito Santo, 3, a igreja diz: com a tua mão em sinal de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão consoladora de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós e que Jesus te abençoe e um bom final de semana.